Oi, gente, bom dia. Fica ligadinho que o TV Mãos à Obra está, imperdível. Pendurar um quadro em casa parece ser tarefa fácil, né? Mas é importante ficar atento a alguns detalhes. Por isso a gente preparou um programa inteirinho para te ensinar, por exemplo, qual a altura correta de um quadro, como combinar com a parede e as tendências. Por falar em tendência, Thaís Sintra foi conhecer de perto o trabalho de um fotógrafo e arquiteto pernambucano que tem encantado os clientes. Sabe como? Transformando imagens aéreas em obras de arte. Eu vim até o Marco Zero para mostrar uma maneira original de se ter um quadro em casa. É que alguns fotógrafos estão utilizando o drone para tirar fotos exclusivas e transformá-las em obra de arte. A fotografia está em alta na decoração. O fotógrafo e arquiteto Bruno Lima apostou nessa tendência e captura imagens de várias partes do mundo para transformá-las em obra de arte. Seja com o drone ou com a câmera fotográfica, ele registra a essência de cada paisagem para emoldurar e pendurar na parede da casa de alguém. Os clientes podem encomendar fotos exclusivas ou escolher no portfólio de Bruno. Recife, Fernando de Noronha e o Rio de Janeiro estão entre os 3 lugares mais pedidos. Bruno, explica pra gente como é que funciona esse trabalho de fotografia autoral que vira quadro. Tá, a gente vai primeiro na casa do cliente, a gente faz uma investigação para saber qual é a parede que mais pede um quadro e a gente faz a medida, tira a fotografia para poder fazer uma composição melhor. E a gente depois volta para o escritório, faz uma seleção das melhores fotos que mais condizem com aquele ambiente e a gente manda para o cliente aprovar e depois entrega. Faz a instalação, acompanha tudo desde o começo. E o mais legal é que é um trabalho sustentável. Isso porque Bruno planta uma árvore na Via Mangue para cada quadro que ele vender. A médica Teresa Campos escolheu 2 paisagens para decorar o quarto. O ambiente em tons escuros e neutros precisava de um colorido. Ela e o marido desejavam uma obra relacionada ao outono europeu, para marcar a primeira viagem internacional do casal. As cidades de Amsterdã e Paris foram as escolhidas. A mudança no quarto foi radical. Assim, a gente parece uma brincadeira, mas a gente entra hoje e se sente num ambiente mais aconchegante. Deu iluminação, deu luz, né? Deu uma coisa mais pessoal. A impressão de alta tecnologia é feita em papel francês 100% algodão e que apresenta muita durabilidade. A técnica faz com que a fotografia se assemelhe a uma pintura. É preciso olhar bem de perto para perceber que é uma foto. Quando você olha para o quadro, primeiro plano você ainda vê a bicicleta como uma fotografia. Agora a parte posterior, a parte de segundo plano, parece uma pintura. É rebuscado como uma pintura. Além da própria obra de arte, há uma preocupação com todos os elementos que vão compor o ambiente, fazendo com que a peça ganhe muito destaque na casa. O quadro é o carro-chefe da história, né? E a gente tem os acessórios que eu te falei, que são papel de parede, iluminação, piso e espelho. A gente trabalha com esses 5 elementos. Aí dá um charme danado, dá um aconchego gigante na casa da pessoa. Na hora de escolher um quadro para compor com o ambiente da sua casa, é preciso ficar atento a alguns detalhes importantes. Por isso a gente chamou quem entende do assunto. Roda a vinheta aí. Olá pessoal de casa, me chamo João Andrade, sou arquiteto. A primeira dica que eu vou trazer é em relação à altura dos quadros. Geralmente a regra que a gente segue é em relação ao eixo do quadro com o piso, a gente coloca na média de 1,60 a 1,70, certo? Isso vai variar de acordo com o tamanho do quadro, é justamente porque é a nossa altura do campo de visão
das pessoas. Geralmente o brasileiro está aí com 1,65 de altura, então essa altura fica confortável aos olhos, a pessoa nem fica olhando para baixo, nem fica olhando para cima. Se você for colocar o quadro atrás de um sofá, você tem que ficar atento em relação à cabeça da pessoa que vai estar sentada não ficar batendo no quadro. Geralmente a gente deixa uma altura de 25 a 30 centímetros do final do sofá para o início do quadro. A segunda dica que eu estou trazendo para vocês é em relação à proporção do quadro com a parede na qual ele vai estar. Uma regra meio básica que a gente segue, se no caso estiver na sua sala, é a regra do sofá. O sofá é que ele vai delimitar o tamanho do seu quadro. Como a gente pode observar aqui, a gente tem um quadro bem pequeno, a gente está com muita parede para pouco quadro. Esse quadro, essa arte possibilita que a gente também use ele na horizontal. Mesmo a gente utilizando ele na horizontal, dá para perceber que a proporção dele com a parede não está bacana. Então agora eu vou mostrar um exemplo correto para vocês verem a diferença. Agora, como vocês podem observar, ficou bem mais agradável aos olhos a proporção do sofá com o quadro. Lembrando que se não for na sala, se for numa sala de jantar, a gente sempre tem um aparador, uma mesa, sempre alguma forma para poder relacionar o tamanho do quadro com a parede. Se você tiver uma parede muito grande e não tiver um quadro nas devidas proporções, o ideal é que você faça uma composição de quadros, mas não se esqueça que também existe regra para isso. Uma dica principal que eu trago para vocês é você fazer a simulação dessa composição, para que você depois não se arrependa do local onde você colocou e furar sem necessidade a sua parede. Para você ser bem assertivo na hora da composição, seria interessante você fazer, no caso, um quadrado imaginário, um retângulo imaginário, para você imaginar como é que seria essa composição. O interessante é você usar de alguns artifícios. Uma dica que eu vou dar é você usar fita crepe para poder fazer esse retângulo imaginário na hora da composição. Uma outra dica que eu vou trazer a vocês é em relação a poder harmonizar os temas dos quadros. Eu aqui trouxe para vocês um tema preto e branco. É importante também você ter o auxílio sempre de um nível para que os quadros fiquem sempre alinhados e também você tem que se atentar no distanciamento dos quadros em si. Sempre é bom deixar uma distância de 5 centímetros, 10 centímetros, depende muito da proporção da sua composição. A dica mais importante eu deixei para o final, que é justamente você planejar o ambiente como um todo. Assim você vai conseguir harmonizar o projeto luminotécnico para poder valorizar suas peças, como também as peças de decoração, que aqui eu estou utilizando o exemplo das almofadas que conversam de certa forma com os quadros. Aqui a gente tem essa parede com textura de cimento queimado, que tem uma pegada mais moderna, sendo assim a gente trouxe essas artes, tanto do quadro quanto das almofadas, essa parte mais geométrica, para trazer mais esse ar moderno para o ambiente. E se você é daqueles que gostam de pôr ali a mão na massa e fazer o próprio quadro, não tem problema, a gente te ajuda. Oi, no TV Mãos à Obra de hoje vamos falar sobre quadros e string art. Não faça você mesmo comigo, Eline Reis. Então hoje eu vou fazer para vocês um quadro de string art. E o que vamos precisar? Você vai posicionar o molde na madeira, certo? Vai pegar a fita métrica e vai medir a distância do desenho para o final da madeira e ver se está correto. 1 centímetro de cada lado. Pronto, está bem posicionado, bem no meio. Na internet sempre tem moldes de string art. Eu indico você começar
pelo coração, porque é um dos mais fáceis de se fazer, tanto para passar linha quanto para você poder pregar. O prego, quando você bater ele na madeira, você tem que sentir se ele está na mesma altura do outro. Você vai batendo e vai tateando. Só puxar com cuidado para o papel não despedaçar, né? Está inteirinho. Vou pegar a pinça aqui agora para esses pequenos papeizinhos que ficam aqui grudados, para não ficar feio, né? A estética do quadro. Você vai amarrar, dá 3 voltas, um nozinho, e você começa a enrolar ao redor dos pregos, de um por um. Você bota a linha desordenada mesmo. Agora você vai se atentar quanto ao espaçamento, não pode ficar com buraco, certo? Você vai passando até preencher todo o coração. Sempre quando passar, você vai empurrando a linha para baixo. Para finalizar, tem um ponto que você faz para fechar o coração, para que ele não fique aberto, tá? O que você vai fazer? Você faz um X no primeiro e no último prego e voa adiante. No último prego, aí você vai dar 3 nós novamente. Me certifiquei de que está bem preso para não afrouxar e soltar tudo. Eu vou lá, não muito rente, e corto. Escondo aqui a pontinha e tá pronto o coração. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da minha arte, o string art, e faça muito aí na sua casa, tá? Beijo, gente. Tchau! A gente vai para um intervalo rapidinho, não sai daí não, tá? Porque na volta a gente vai responder as perguntas do povo na rua. Eu gosto muito de signo e eu queria saber se fica legal enfeitar o quarto com esse tema. Já que você gosta de signo, você pode optar, por exemplo, em ter um quadro do signo, você pode ter elementos numa bandeja, num estante. Qual seria um quadro ideal para colocar numa sala? Será que um quadro é capaz de transmitir tranquilidade para um ambiente? A gente convidou um arquiteto para tirar essas e outras dúvidas. Olha que interessante, eu vim aqui na loja Tupã dar uma conferida nos quadros na seção de decoração da loja. Olha o que eu encontrei. Quadros com o tema de vegetação, onde a gente pode mesclar com a vegetação de verdade para trazer uma humanização para o apartamento, a gente trazer um pouco da natureza. Esse convívio é muito interessante, traz um aconchego para dentro de casa. Pessoas que têm receio de se comprometer com cores, então a gente usar quadros monocromáticos como esses aqui, então telas em preto e branco, para uma parede neutra, uma parede branca, uma parede cinza, você não se compromete, você pode fazer uma linha desses quadros acima do sofá, fica bem interessante. A gente tem quadros com frases, que é uma tendência interessante, por exemplo, esse daqui. Quadros geométricos também é muito interessante para a gente fazer uma composição. Alguns deles numa parede fica muito bom. Vamos dar uma circulada para ver o que a loja tem a oferecer? Olha que interessante, essa composição, por exemplo, aqui a gente tem um elemento 3D no próprio quadro. Isso pode ser um partido para a gente compor uma parede, a gente não precisa só de telas, inclusive, para fazer uma composição. Você pode mesclar muitos objetos, você não tem que ter medo, não tem que ter preconceito. Então, objetos, esculturas. Aqui, por exemplo, é um quadro que a gente já vem com um elemento 3D, é muito interessante. Outra dica interessante é que os quadros eles podem ter variadas molduras. Olha isso, por exemplo. Aqui a gente tem uma moldura em ferro, com uma pegada um pouco mais retrô. Aqui é a moldura em madeira, você pode usar a moldura colorida, vermelha, preta, amarela, enfim. Vai da composição e da atmosfera que você quer criar para o espaço. Meu nome é Auxiliadora. Eu queria tirar uma dúvida. Eu gostaria de saber sobre quadros, o que a gente colocar
na sala, qual seria o ideal, uma paisagem, ou frutas, ou se fica a gosto da gente, e qual a cor da parede que melhor combinaria com a cor do quadro, pelo menos a cor do fundo do quadro, né? Oi, auxiliadora, tudo bem? Então, você tem que ter em mente que o quadro, o objeto de decoração que você vai escolher para a sua sala, para o seu quarto, para o seu ambiente de trabalho, é algo que você vai ver todos os dias. Então é interessante que você tenha uma relação afetiva com esse tema, seja uma natureza, sejam frutas, seja uma paisagem. Você pode pensar em fazer uma combinação harmônica de algum tom que você tenha nesse quadro, fazer uma composição com almofada, com outro objeto de decoração. Você poderia ter uma parede mais neutra, um bege, um branco, um cinza, tons pastéis, que são cores coringas e você não erra. Meu nome é Priscila e eu gostaria de saber que estilo de quadro eu poderia colocar em meu quarto que me proporcionasse mais tranquilidade na hora do meu descanso. Oi Priscila, tudo bem? Boa pergunta. O quarto de fato é um ambiente que a gente tem que pensar em repousar, em não fazer outras atividades. Então imagina você que cores mais calmas, como azul, como verde, tema como o mar, como o céu, como a natureza, como uma floresta, são sempre muito bem-vindos. Outra coisa que eu acho interessante para você ter no quarto também são quadros e objetos de relação afetiva. Então, foto dos seus filhos, foto do seu esposo, foto da sua mãe, de repente, essa relação afetiva de alguma forma vai lhe ligar a essas pessoas e de alguma maneira também vai lhe trazer tranquilidade. Oi, meu nome é Cíntia Chaves. Eu quero perguntar em relação à harmonia da sala, se a gente deve colocar um quadro redondo, um retangular, se essa questão diferente deixa mais elegante o ambiente. Oi Cíntia, tudo bem? Hoje existe uma liberdade total e absoluta para a gente fazer uma composição dos mais variados formatos de quadros, molduras, temas, cores. Mas para não ter erro, eu optaria em você ter quadros horizontalizados. A gente sempre preza aqui por uma linha imaginária onde a gente possa alinhar esses quadros, seja pela base, seja pelo topo, buscar um alinhamento, por exemplo, de uma janela, o começo de uma janela e alinha todos os quadros por ela, a altura final de uma porta, alinha todos os quadros por essa altura final dessa porta. Eu acho que essa harmonia na composição talvez seja o maior elemento que traga sofisticação, leveza, enfim, acho que você vai acertar. Meu nome é Paula, eu gosto muito de signo e eu queria saber se fica legal enfeitar o quarto com esse tema e como deveria ser a decoração dele. Oi Paula, tudo bem? Eu acredito que o quarto, de fato, seja o melhor espaço para você criar esse universo. Já que você gosta de signo, você pode optar, por exemplo, em ter um quadro do signo, você pode ter elementos numa bandeja, num estante, você pode ter almofadas, um tapete, pequenos objetos, uma pequena coleção de objetos que tenha relação com esse tema. Não ter medo de errar. Escolhe entre tons parecidos, de cor parecida, molduras de quadros parecidas com o mesmo segmento. Se você tiver um quarto linear, você pode fazer uma composição mais linear. Se você tiver um pé direito mais alto, aproveita esse pé direito mais alto, faz uma composição mais verticalizada. Tenho certeza que você vai arrasar. Gente, vocês perceberam que eu estou numa loja super bacana e descolada de quadros, né? Para saber o que é tendência, o que é que as pessoas estão comprando, o que é que as pessoas estão indo atrás para dar aquele tchan na casa. O que é que o pessoal tem procurado? O pessoal procura muita arte abstrata, procura muita fotografia, tipografia também. Eu estou vendo aqui do Freddie Mercury agora com o filme, deve ter vendido como água aí, hein, Brisa? A gente teve que pedir, né, as artes de Freddie Mercury dos nossos artistas, que agora está todo mundo querendo. Estou vendo também muitos quadros com frases de amor, empoderamento feminino, isso também é super tendência. Sim, a gente trabalha muito com tipografia, as pessoas costumam usar nas composições, misturando com outras artes, frases que se identificam. Então aqui a pessoa escolheu a arte que quer e aqui você já emoldura na hora, é isso? Isso, você escolhe sua arte preferida, escolhe o acabamento de acordo com o ambiente, de acordo com a proposta e nós já emolduramos. Você trouxe um exemplo aí? Eu trouxe um exemplo de uma arte impressa no papel. É uma arte feita à caneta, impressa no papel. Como essa arte é branca, acho que uma moldura preta, uma moldura gano seria mais adequado. Seria um quadro para que ambiente assim da casa? Eu acho que esse quadro seria bem uma arte sóbria, seria bem indicado para a sala, para colocar num quarto.
Aqui um exemplo típico de uma composição bem bacana, né? Com frases, com pintura abstrata, né? Isso, a gente trabalha muito com composição aqui. O cliente chega, vai escolhendo suas artes preferidas e a gente consegue colocar várias. Esses quadrinhos pequenininhos aqui também são bem legais para composição, né? Já é um outro tipo de arte. Isso, nós trabalhamos muito com composição assim, nessa arte que a gente chama do filete, que ela vem com essa moldurinha bem fininha, onde a gente consegue montar a composição bem juntinha. O que eu notei aí, Brisa, é que não tem aquele espaçamento entre um quadro e outro, né? Isso, exatamente, aqui já seria outra proposta. Isso tem se usado muito também? Sim, usa muito. E arte assim da natureza, arte em verde, está muito em alta também. O que você veio procurar aqui? Eu vim procurar cor, vim procurar algo que desse mais vida no ambiente, que a gente conseguisse passar através de uma foto o que a gente estava propondo no projeto. Eu gosto mais de uma coisa mais abstrata, não gosto nada muito certinho, digamos assim, no quadro. A minha sala está muito bege, aí a gente quer abrir um pouquinho mais. Aí eu estou comprando os acessórios tudo azul marinho, para dar um destaque. Bege, azul marinho e branco. Novidade isso, né? Lambe-lambe. É novidade, sim. É um produto bem diferente, bem legal e que fica bem moderno. Vem em vários formatos e você dispõe como você quiser. A aplicação é simples? A aplicação é simples. Ele já vem no kit, a cola branca, você dilui na água, vem o pincel e mãos à obra. E mãos à obra, gostei. Substitui papel de parede também, se quiser, né? Fica mais moderno que o papel de parede, sim. A gente usa muito em quarto de adolescente, em lavabo. Jeff é um dos 8.000 artistas que emprestam seu talento à loja. E o teu forte é a arte urbana, né, Jeff? Isso, grafite, que eu já estou fazendo desde 2008. E hoje eu já consigo trazer o meu grafite para dentro das residências e reproduzir em telas, papel, em diversas superfícies. Meu trabalho forte, que eu tenho o meu reconhecimento, já levei até para outros estados, é meu trabalho abstrato, que eu tenho inspiração no movimento das folhas, das águas, no caos urbano, movimentos corporais, cabelos, tudo isso me inspira. E deve ser muito gratificante quando a loja diz que tua arte está vendendo aí como água. Sim, sim. É demais, porque isso é um sonho que eu tenho de criança e muita gente, já escutei muita gente falando, não dá para viver de arte, sai dessa, isso é coisa de maluco. Sim, é coisa de maluco, mas dá para viver sim. Dá para ver quando você tem amor, quando você faz algo com amor, você consegue alcançar seus objetivos e ser feliz. Isso é mais importante do que qualquer dinheiro. Uma outra dica bem importante é sobre a cor da parede. Como combiná-la com a obra para trazer harmonia ao ambiente. Olá, pessoal. No programa de hoje, nós vamos dar dicas de como combinar cores com quadros. E para isso a gente teve o prazer de convidar a Camila Maia para conversar um pouco sobre isso e dar algumas dicas para a gente. Tudo bom, Camila? Tudo jóia, João. Camila, primeiramente, existe alguma regra para compor quadros com as cores das paredes? Então, João, eu não costumo usar nem a palavra regra, porque eu acho que não existe regra na hora da decoração. Eu acho que você tem que fazer exatamente o que o cliente gosta e a personalidade dele. Mas a gente tem algumas dicas como ajudar vocês a escolher os quadros e combinar com as cores. Uma delas é a gente usar os quadros que tenham as cores no ambiente ou algumas molduras que contrastem com a cor da parede. Quando tem algum tom na parede que é neutra ou até mesmo vibrante, existe alguma diferença nessa composição? Então, eu sempre gosto de usar quadros com tons mais vibrantes e mais quentes em ambientes mais frios e neutros, porque eu acho que ele fica mais destacado na composição. Quando a gente tem paredes escuras ou com tons mais vibrantes, eu já gosto de fazer o contrário, que é usar quadros com mais tons de branco
ou uma moldura branca para destacar da parede. Camila, fala um pouco desse ambiente que você trabalhou aqui, que tem, a gente vê duas cores, tem uma cor natural, mas é mais intensa. Fala um pouco qual foi o conceito que você quis atingir aí. Então, aqui a gente vê uma parede que a gente está pintado meia parede de rosa e metade branco. E aqui os tons dos quadros, eles remetem ao rosa. Então, vocês podem ver que algumas cores dos quadros que foram escolhidos têm o tom da cor da parede. E, além do mais, é uma composição mais moderna, que está se usando muito, que são quadros menores e com disposições diferentes. E mesmo que aqui a gente vê que eles não estão alinhados, eles seguem um alinhamento, pelo menos pelo eixo dos quadros. Nessa parede, a gente vê uma cor mais vibrante e, com isso, a gente colocou um quadro com tons mais neutros, no caso, o branco, para poder ressaltar da parede. E a gente também tem aqui essa parede preta, que a gente poderia colocar esse quadro branco na parede para poder ressaltar a imagem do quadro. Camila, você tem mais alguma dica para dar ao pessoal de casa? Então, a minha dica é sempre prestar atenção no tamanho da parede e na proporção dos quadros. Se você tem uma parede mais horizontal, que você escolha quadros menores e mais horizontal. Se você tiver uma parede vertical, você pode escolher também quadros verticais, para poder seguir a mesma linha. Então é isso, pessoal. Para combinar com todas essas dicas, o nosso sistema tintométrico e cores da Ikine é a melhor opção. Estará disponível em milhares de cores a preço de branco e diversos produtos com acabamentos acetinado, brilhante e fosco. Muito obrigado, Camila. Eu que agradeço o convite, João, e espero ter ajudado o pessoal de casa com esse tema. Então é isso, pessoal. Só colocar nossas dicas em prática e deixar sua casa ainda mais bonita. Nos acompanhe nas redes sociais e até o próximo programa. TV Mãos à Obra fica por aqui. Manda um e-mail pra gente com sugestões do que você gostaria de ver no nosso programa. Manda também fotos de ambientes da sua casa. Quem sabe a gente não chega aí com um arquiteto para te passar várias dicas. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo sábado. Tchau, tchau.